E até para entrar aqui no... Por acaso, eu estava... Que a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Sobre análise de elenco. E hoje eu fui dar uma olhada, antes da notícia do Arce, em jogadores que foram bem nesses duelos aéreos e em gols de cabeça nos brasileiros recentes. Fui dar uma olhadinha no mercado, assim, para ver se eu encontrava algum jogador. E é claro que não adianta eu falar aqui que o Calleri é um dos jogadores que mais ganham esses duelos por cima, porque o Vasco não vai tirar o Calleri do São Paulo. Então não adianta eu falar que o Everaldo, do Bahia, é um desses jogadores. Esses jogadores já estão com contrato e não vão trocar seus clubes, muitos deles, inclusive, titulares. Mas tem alguns jogadores que apareceram para mim na lista que podem ser interessantes, até porque não é uma contratação para titularidade. O Vasco tem um titular que dá conta do recado, que é o Verratti. Então seria, no caso, uma contratação para ser realmente um reserva do Verratti com a mesma característica. E aí apareceram alguns nomes que para mim são interessantes. O primeiro, que a gente já falou aqui em outros momentos, é o Matheus Babi, cara. O Matheus Babi é muito esse centroavante 9 de área de entrar para completar cruzamento do Piton. Ele é menos físico que o Verratti, ele é muito magro, né? Mais esguio, assim, então não briga tanto com o Verratti, com a defesa, mas no jogo aéreo ele é muito forte. Ele pertence ao Atlético Paranaense, que é o Praxedes, né? Aparentemente tem essa negociação do Praxedes indo para lá, então poderia ser inclusive um facilitador. Poderia estar envolvido nessa negociação, porque ele pertence ao Atlético, mas está no Peñarol. Peñarol que está jogando Libertadores, mas ele não é titular do Peñarol. Então é um nome que eu acho interessante, que pode vir a ser uma contratação de graça no mercado para o Vasco. É um jogador que não é titular de uma equipe, enfim, mas que tem a característica que eu acho que o Vasco precisa. Um segundo é o Allan Kardec, que a gente já debateu aqui muitas vezes. Allan Kardec muito longe de ser o Allan Kardec que surgiu no Vasco muito bem, né? Não vem de temporadas boas, teve lesão. No Atlético mesmo, entregou muito pouco, né? No Atlético Mineiro. Está com 35 anos já, mas tem jogado muito pouco. Tem 6 jogos no Brasileirão, está no limite, não pode atuar mais, né? Se entrar em campo, perde a chance de negociação. É um cara, de certa maneira, ligado ao Vasco, mas vem de 2 temporadas e meia, né? Assim, desde que chegou ao Atlético Mineiro, 2 anos e meio, que entregou muito pouco. Agora, tem uma ligação com o clube, é cria da base, está com 35 anos, pode ser um negócio viável. Então, e dentro da característica do Vasco. Allan Kardec sempre foi um grande cabeceador. E, lembrando sempre, contratação para reserva. Outro nome que foge um pouquinho da característica desse centroavante alto, mas me agrada e é bom no jogo aéreo, e que, por acaso, estava na nossa lista de Série B já há uns 3 anos atrás, é o Herisson. O Herisson, que já jogou um pouquinho de beirada no Botafogo, ele apareceu na nossa lista de destaque da Série B em 2021, jogando pelo Brasil de Pelotas rebaixado. Beleza, fizemos a análise aqui, falei sobre ele, e o Botafogo foi lá, contratou ele, depois vendeu lá para fora, fez dinheiro, o São Paulo trouxe de volta. Se eu não me engano, ele ainda pertence ao São Paulo, mas ele está no Japão. É um centroavante, pode ser centroavante ou beirada, que tem 1,80 m. Então não é esse cara de 1,87 m, 1,90 m, como são alguns desses jogadores que a gente tem citado aqui, mas é um jogador forte, muito forte fisicamente, e que é bom no jogo de cabeça. Não vou lembrar em qual brasileiro, mas teve um brasileiro que ele marcou 4 ou 5 gols de cabeça. Acho que pelo São Paulo, na verdade. Então, é isso porque eu estava puxando os números geral, né, de alguns jogadores, e ele apareceu para mim. Não sei se é negociável, não sei como é que está a situação dele no Japão em relação a contrato, mas é um jogador que eu acho bem interessante também, sempre achei, desde a época do Brasil de Pelotas. Para mim, o melhor momento para se contratar era ali, estava numa Série B, né, caindo para uma Série C com o time dele. O Botafogo foi mais rápido e pegou um bom nome naquele momento. Não sei se é viável, não sei se como é que é de negociação, mas como a galera sempre me pergunta sobre possibilidades de mercado, eu vejo como uma boa possibilidade também de mercado. Deixa eu ver se eu anotei mais algum nome aqui. Então, teve um outro nome que surgiu, mas aí já é mais experiente, já tipo, quarta, quinta opção. O Churin, lembra do Churin? Que passou pelo Grêmio, Atlético Goianiense, ele já foi líder também de jogo aéreo no Brasileirão, é um cara que tem essa característica, mas está com 35 anos, está no São Lourenço, se eu não me engano. 34 anos de idade, está no Cerro Porteño, reserva por lá.
Passou pelo Grêmio, passou pelo Atlético Goianiense, né, citando os clubes do Brasil que ele passou, já brilhou no Cerro em outros momentos. Veterano, né, um jogador de 1,85 m, forte no jogo aéreo também, nesse jogo físico. Não sei o custo, não sei a viabilidade, mas não tem sido titular no Cerro Porteño. Cerro que também caiu na Libertadores, está jogando Sul-Americana nesse momento, foi reserva no último jogo, entra e sai do time. Não vi uma grande fase como artilheiro, mas não deixa de ser um jogador com as mesmas características, já passou pelo Brasil e acabou aparecendo aqui no monitoramento. Falei que não seria a minha primeira opção, longe disso, mas não deixa de ser uma opção. Para quem estava pagando 18 milhões no Cleiton há bem pouco tempo, se você consegue um cara desse de graça, não acho que seria o pior dos cenários, não. E um outro nome... lembrei, cara. Lembrei. Acho que eu não anotei ele aqui. Lembrei. Gonzalo Carneiro. Gonzalo Carneiro passou pelo São Paulo, não sei se vocês vão lembrar. Ele tem 1,95 m, cara. Ele caiu no doping por cocaína na época de São Paulo, ficou um ano fora. Deixa eu até ver como é que tá o Gonzalo. O Gonzalo apareceu também nas minhas pesquisas aqui, e ele tá jogando pelo Nacional, tá com 28 anos de idade, teve essa questão do doping, ficou um tempo sem jogar, mais de um ano sem jogar, se eu não me engano. Retornou aos gramados, voltou para o Uruguai, jogou no Liverpool do Uruguai, passou no México e está no Nacional do Uruguai. Surgiu muito bem no Defensor do Uruguai, mesmo time, se eu não me engano, que revelou a Arrascaeta. Isso lá em 2017, né, que o Gonzalo apareceu. E também, não é tão goleador como é o Alex Arce, por exemplo, e alguns outros que a gente citou aqui, mas é um cara que tem muito essa característica de jogo aéreo. 1,95 m, canhoto. É difícil você conseguir centroavante canhoto. Eu acho que ajuda bastante. Acho que seria um nome que talvez o Vasco conseguisse também pescar nesse mercado que não fosse tão caro, porque o ponto é esse, né? Sempre falo aqui, quando a gente vai analisar mercado, não adianta só falar quem é o melhor. Tem que achar o melhor dentro do possível, dentro da realidade do clube. Então, citei aqui 5 nomes que a galera sempre me pede de possibilidades. Falei aqui do Matheus Babi, que está no Peñarol, Gonzalo Carneiro, que está no Nacional do Uruguai, Allan Kardec, no Atlético Mineiro, o Erisson, que para mim é muito bom jogador, mas talvez seja o mais difícil dessa lista, está no Japão agora, pode jogar de beirada, pode jogar como centroavante. Sempre gostei do Erisson, já elogiei ele aqui. E o Churin, que seria uma quinta opção, só apareceu aqui na lista que ele foi líder de duelos aéreos vencidos em algum brasileiro. Não sei se 24, não sei se em 2022 ou 2021. Então, por característica, é um jogador que tem essa característica que já passou pelo futebol brasileiro. Então, seriam algumas das opções que o mercado oferece nesse sentido, né? Dentro do perfil de um jogador barato, que não tem sido tão utilizado, mais viável, né, para você conseguir tirar, e dentro da característica que o Vasco tem procurado, aparentemente, que é esse reserva do Verratti, com características próximas ao Verratti.